Olá pessoal, bem-vindos ao RimTube. Eu sou o Dr. André Bastos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como identificar se você está perdendo proteína na urina. Isso a gente chama de proteinúria. Esse assunto é muito importante porque a detecção precoce de perda de proteína na urina pode ajudar na prevenção de doenças renais. Então fica comigo para você entender um pouquinho mais sobre esse tema, que foi uma dúvida de uma pessoa inscrita aqui no canal. Aproveita para deixar a sua dúvida. Vamos lá. Primeiro, gente, vamos entender o que é proteinúria. Normalmente, os rins filtram o sangue, retendo proteínas essenciais e eliminando os resíduos através da nossa urina. No entanto, quando há uma disfunção dos rins, as proteínas como a albumina, por exemplo, elas podem escapar pela urina, resultando em perda de proteína na urina ou proteinúria. Essa condição ela pode ser um sinal precoce de doença renal e ela está associada a riscos aumentados de problemas cardiovasculares. Ou seja, a perda de proteína na urina costuma ser um sinal que vem antes de perder função renal e essas pessoas costumam ter um risco de até morte por causas cardíacas, por AVC, por infarto, muito mais elevado do que a população em geral. Então, doutor, como saber que eu estou perdendo proteína na urina, já que esse é um dado importante para saber se eu tenho doença renal de forma precoce e para prevenir problemas cardíacos? O primeiro exame mais simples é o exame de urina, urina tipo 1, tá? Onde a gente usa uma tira reagente, é o dipstick, tá? Este é um teste semi-quantitativo usado como uma triagem inicial. A gente pega a tira reagente, coloca na urina, ela vai mudar de cor na presença de proteínas, especialmente na presença de albumina, tá? Só que esse método ele pode apresentar resultados falsos negativos em urina muito diluída, tá? Em urinas muito alcalinas ou até presença de sangue. Portanto, quando a gente tem um resultado positivo, a gente vai confirmar com outros testes quantitativos, tá certo? E um desses testes é a relação entre a albumina, que é uma proteína, e a creatinina na urina. Tá aí uma outra forma de a gente identificar se você perde proteína na urina. Porque esse exame ele vai medir a quantidade de albumina em relação à creatinina em uma amostra isolada de urina. Geralmente a gente usa a urina da manhã, tá certo? A relação albumina-creatinina ela é preferida por conta de sua praticidade e pela correção que ela faz, pela variação da concentração urinária. Os valores são classificados da seguinte forma: normal é quando a gente perde menos de 30 miligramas de albumina por grama de creatinina. Uma albumina moderadamente aumentada na urina é quando a gente tem entre 30 e 300. E uma albuminúria severamente aumentada é quando a gente tem mais de 300 miligramas por grama de creatinina. Certo? É um exame que você faz, uma amostra isolada. Ideal fazer na amostra de urina da manhã, tá bom? Então, você fazendo um exame desse simples, você consegue perceber e entender se você tem alguma perda de proteína como um sinal precoce de doença renal. Agora, interessante é que muitos livros eles falam o seguinte: para confirmar a presença de perda de albumina na urina, para que isso seja clinicamente significante, ele precisa ser persistente, tá? Então, pelo menos em 2 de 3 amostras, num período de 3 a 6 meses, se isso apresentar um resultado anormal, provavelmente esse resultado é verdadeiro, existe perda de proteína na urina e isso acaba fazendo com que a gente ultrapasse o viés de variabilidade biológica, em que em alguns momentos, tá, a gente pode perder a albumina sem ter um problema renal. Tá? Você tem febre, você tem insuficiência cardíaca, coração batendo rápido, você tem anemia, gestantes. Então, em algumas situações isso pode estar sendo perdido na urina, mas não necessariamente por um problema estrutural renal, mas sim por outro motivo que está fazendo perder proteína. Em geral, essas perdas são muito pequenas. E outra forma de a gente identificar a perda de proteína é coletando a urina de 24 horas. Tá? Essa é considerada o padrão ouro, é o melhor exame para a quantificação dessas proteínas. Tá? E essa coleta mede a quantidade total de proteína excretada em um dia, em 24 horas. No entanto,
ela é menos prática devido à necessidade de a gente coletar toda a urina durante 24 horas, tá? Eu fiz até um vídeo recente mostrando como coletar a urina de 24 horas, porque não é fácil e muitos pacientes eles têm dificuldade e acabam cometendo alguns erros na coleta. Se você for comparar uma urina de 24 horas mal colhida com a urina simples, onde você divide a albumina da urina pela creatina da urina, é muito melhor você ter uma albumina em amostra isolada, dividido pela creatina, do que ter uma urina de 24 horas, que é o padrão ouro, mas a pessoa coletou de forma errada. Então, gente, eu volto a frisar, certo? Que detectar proteinúria precocemente é crucial e ela pode ser indicativo de doença renal em estágio inicial. Além disso, níveis elevados de proteína na urina, elas, como eu disse, estão associados a maior risco de progressão de doença renal e eventos cardiovasculares. Portanto, se você pertence ao grupo de risco, como pessoas com diabetes, com hipertensão, com história familiar de doença renal, é fundamental realizar, entre os exames periódicos, a pesquisa de proteína na urina para a gente detectar a doença renal em estágios mais precoces, tá bom? Como eu disse, eu sou André Bastos, médico nefrologista, e queria dizer a vocês que detectar proteína pode ser um meio simples, uma forma simples de a gente entender como é que está a saúde dos nossos rins, tá? A escolha do método, sendo a pesquisa isolada, o sumário de urina, a urina de 24 horas, ela deve ser orientada por um profissional, certo? Considerando o contexto clínico de cada paciente, tá? É sempre interessante, esse canal aqui tem o intuito de reduzir o sofrimento de pessoas que, por falta de informação, acabam sofrendo com doenças renais, e que para a gente mudar essa realidade é preciso de muita informação, é preciso de entender o que acontece para que a gente possa prevenir a doença renal, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, essa foi uma dúvida de uma pessoa aqui inscrita no canal, que assistiu um vídeo anterior. Se tiver, deixa sua dúvida aqui, escreve aí nos comentários que eu vou ficar feliz em responder, tá bom? Até a próxima!